Se a medicina falhou continuamente e continua a falhar em definir o que é transexual, quem é e quem não é transexual, qual que é a melhor definição que a gente pode dar? Ou melhor dizendo, vamos voltar para a ideia do a menos pior, tá? Galera, vou jogar aqui no chat, tá bom? Enquanto isso eu vou dar uma olhadinha no que vocês estão falando, mas me digam aí, como é que vocês definem quem que é uma pessoa transexual e quem que não é? Qual que vocês acham que é a melhor definição que pode ser feita, tá? Quero ouvir aí se vocês têm alguma ideia, tá? Deixa eu pegar um pouquinho mais de água de coco. Já tô sentindo minha voz chegar no limite aí. Mas nossa, a gente tá tão na reta final. Das 10 páginas a gente tá na última, gente. Quem diria? Quem diria que a gente chegou e sobreviveu até aqui? Só o ano inteiro eu tava esperando pra fazer essa live. Ai, tá, eu acho que ninguém tá comentando nada aqui. Eu acho que eu vou seguindo. Deixa eu só... Ó, o Rafael colocou: uma pessoa que não se identifica, que não se sente identificada ou representada pelo seu sexo biológico. Cara, legal. Uma pessoa que não se identifica. Vamos dar um nome para esse conceito, porque assim, é, se a gente tá falando aqui, né, de uma pessoa que se identifica ou não se identifica com um determinado gênero, ao qual ela foi atribuído, o qual lhe foi atribuído ao nascimento, vamos conjugar certo, vamos usar as palavras corretas, o que a gente está falando? A gente está usando um conceito de transexualidade, de definição de transexualidade, que se chama um conceito, um princípio de autodeterminação. Em outras palavras, este é o conceito mais moderno e que, digamos assim, excetuando pessoas transfóbicas, obviamente, tá? A gente tá, você falou, trans pra mim é uma pessoa que tem características fisiológicas, hormonais e genéticas de ambos os sexos. Acho que essa é uma definição melhor de uma pessoa mais, se ela nasceu assim, de uma pessoa intersexo, né? Mas o que acaba rolando ali com relação a essa ideia de autoidentificação? Fora pessoas que podem ser mais transfóbicas, fora pessoas que às vezes não conhecem outras ideias, né? Não estou falando que todo mundo que pensa isso é transfóbico, não, nem de longe. Mas fora essas pessoas, a maioria das pessoas que já parou para pensar sobre questões de gênero, ou que vivencia questões de gênero, seja dela própria, ou porque tem um amigo, tem um familiar, tem um pai, uma mãe, um filho, um irmão, uma prima, que tem questões de gênero, provavelmente a maioria dessas pessoas tem utilizado este princípio de autodeterminação de gênero. Ou seja, a ideia de, durante o nosso nascimento, a nossa gestação nos é atribuído um gênero por outras pessoas que não nós mesmos, geralmente focando em questões biológicas, porém, qualquer ser humano teria o direito de, já que tudo isso é uma construção social, né? De novo, tem impacto real na vida das pessoas, mas já que é uma construção social, eu posso falar, ok, eu não me identifico com esse gênero. Na verdade, eu me identifico com outro gênero, tá? Da mesma maneira que uma pessoa cis tem direito de falar, não, eu me identifico com esse gênero que deram pra mim mesmo, tá? Uma pessoa teria o direito de falar, não, eu me identifico com outro gênero. E quem que pode falar isso sobre alguém? Apenas a própria pessoa. Então, hoje em dia, modernamente, né, comunidades queer, pessoas que trabalham com questões de gênero, elas tendem a ir por este caminho de autodeterminação de gênero. Ou seja, desta forma, só a própria pessoa pode dizer se é trans ou não. Ou só a própria pessoa pode dizer que é cis de fato, né? Você sabe que, por exemplo, um homem cis é cis muitas vezes, quando você fala com ele, tô simplificando uma coisa aqui, porque pode ter muito mais por trás, né? A pessoa pode estar fingindo pra ela mesma e tudo mais. Mas tenta chamar um homem de ei, garota, ou ei, guria, ela, a João, né? Cara, veja como aquele cara vai ficar puto. Ou faça isso com uma mulher, ao contrário, ela vai se sentir muito mal, porque ela vai estar sentindo um pouco de
disforia naquele momento. Ela vai se sentir muito mal. Meu Deus, estão me tratando pelo que eu não sou. É a mesma coisa com pessoas transexuais. Então, é muito difícil para uma pessoa que está fora mensurar o quanto que ela está se sentindo mal. Mas é mais fácil para a própria pessoa definir isso, tá? Porém, eu não estou querendo dizer que apenas por ser a versão mais aceita que a autodeterminação é perfeita. Assim como em momento algum eu defendi que a definição de macho e de fêmea de biologia a partir dos gametas é perfeita. Os próprios biólogos sabem que não é. A gente também não tem uma forma correta de definir isso aqui, tá? Então, a gente tem uma questão de, até agora, a versão menos pior de ruim de como a gente define qual é o gênero de alguém e se a pessoa é trans ou não, é perguntando para a pessoa e a pessoa dizendo para você: sou ou não sou trans? Sou ou não sou cis? Tá? Então é o princípio de autodeterminação. Mas como que uma pessoa se autodetermina enquanto isso? A gente não tem total certeza, mas o que a gente descobriu? Tem muita gente... De novo, vamos para os argumentos transfóbicos. É muito comum que pessoas transfóbicas defendam que a pessoa só se torna trans por influência, tá? Ela só se torna trans porque os amiguinhos dela estão virando trans, porque ela viu no TikTok, tá? Rapid Onset Gender Dysphoria, que foi uma pesquisa ridiculamente horrível de um ponto de vista científico, que foi feita lá nos Estados Unidos por uma pesquisadora e é citado à torta e direito por pessoas que estão defendendo os argumentos transfóbicos. Não é assim. A gente sabe muito bem na ciência que não. Aparentemente, apesar de gêneros serem construções sociais, de algum modo a gente tem uma questão assim de algum modo a gente já nasce com uma identificação completa ou quase que completa. Essa identificação pode mudar um pouco ao longo da vida, mas mesmo que a gente não saiba sobre quais gêneros existem, a gente tem um caminho natural que o indivíduo segue, mesmo que ninguém ensine porcaria nenhuma para ele. Ele naturalmente vai para um caminho, ele naturalmente vai preferir um papel social. E muitas vezes ele vai descobrir, em algum momento da vida, que aquele papel social é o que se espera dele mesmo. Legal, sou cis. Ou não é o que se espera. E aí ele vai começar a se sentir mal com isso. Se a sociedade diz pra ele: não, esse papel que você quer não é o que a gente espera de você. E a gente faz isso desde criança com os nossos filhos, assim, né? Uma das maiores preocupações que eu vejo dos pais é descobrir qual que vai ser o enxoval que vai comprar, e por isso que eles querem ver o gênero da criança. Cara, para descobrir qual é o enxoval que vai comprar. Veja, a criança nem nasceu, a gente já está colocando ela em papel de gênero, né? Então, assim, é natural que pessoas que já nasceram com uma identificação diferente, de novo, tudo indica que a gente nasce com uma identificação de gênero diferente do que é esperado socialmente, né? Não que a pessoa nasça sabendo: eu sou um homem, eu sou uma mulher, não. Mas o que tentam empurrar para a pessoa não é o que ela quer, mesmo que ela não saiba explicar que aquilo tem a ver com gênero, sabe? Então é uma questão muito assim, parece que instintiva daquele organismo. A gente tem várias teorias de por que isso ocorre, mas nenhuma prova. A gente tem até teorias bem interessantes, aliás, só que se explica melhor pessoas transfemininas e não é muito boa de explicar pessoas transmasculinas, justamente tendo a ver com aquela parte do todo mundo nasce sendo fêmea, todo mundo começa a gestação sendo fêmea e tem diferenças cerebrais no cérebro da fêmea e do macho, e por algum motivo o corpo do macho ali, ele vai e se desenvolve de uma maneira masculina, porém o cérebro fica de uma maneira feminina, e daí quando nasce ela sente que aquele corpo não é o correto para ela, ela sente que aquele papel social não tem nada a ver com ela, e isso explicaria. É pura especulação, é uma especulação bem legal, bem divertida, uma teoria bem séria. Acabei de falar que é divertida e séria ao mesmo tempo, mas enfim. É muito séria, mas não tem nenhuma prova até agora na embriologia, essa teoria, tá?
E, de novo, explicaria muito mais pessoas transexuais femininas do que masculinas, né? Mas assim, tudo indica que é de nascença. Sabe um outro jeito que a gente sabe que é de nascença? Porque nenhuma teoria de redesignação de gênero funciona. Terapia de redesignação de gênero funciona até hoje. Nem para tentar fazer pessoas trans pararem de ser trans, e sim, gente, nem para tentar fazer pessoas cis pararem de ser cis. Existiram experimentos, e eu não falo isso com nem um pouca felicidade, mas existiram experimentos dentro da psicologia que tentaram fazer pessoas cis pararem de ser cis, tá? Eu vou dar um exemplo, caso do John Monnet, um psicólogo estadunidense de muitas décadas atrás, que era um psicólogo especialista em questões de gênero, e ele explicava que gênero é construído, a gente aprende gênero, tá? O que aconteceu? Teve 2 meninos gêmeos canadenses que nasceram, e eu falo meninos porque eles nasceram machos e foram atribuídos como meninos ao nascimento, designados como garotos, né, homens ao nascer. Porém, ambos tinham uma questão de... como é que é o nome mesmo? Eles tinham um prepúcio, né? O fimose. Eles tinham um problema de fimose, né? Por excesso de prepúcio ali. E daí os médicos falaram, a gente vai ter que operar porque isso aqui vai dar problema. Né? Hoje em dia a gente até sabe que nem daria, provavelmente. Mas os médicos na época falaram, vai dar problema. E daí falaram, beleza, foram operar o primeiro dos 2 gêmeos. E o médico tentou fazer um método de cauterização experimental que deu errado. E o menino perdeu toda a genitália dele. Teve uma mutilação genital sem querer ali por erro médico. Ele perdeu totalmente o órgão sexual dele. Por causa de uma cirurgia que nem precisava ser feita. Até porque o irmão dele, lembrando, gêmeo idêntico, ele ia passar pela mesma cirurgia, desistiram depois da catástrofe, com o primeiro bebê, e daí ele viveu o resto da vida dele sem problema nenhum, com aquela mesma coisa. Isso rolou, tá? E aí os pais se desesperaram e falaram, meu Deus, o meu filho, homem, bebê, não tem mais um pênis. O que a gente vai fazer? Eles procuraram o doutor psicólogo estadunidense John Monnet. Acho que se escreve Money, como se fosse dinheiro, mas eu acho que, se eu não me engano, se fala Monet, tá? Que era especialista. Eles falaram, meu Deus, o meu filho vai passar o restante da vida em sofrimento, né? E ele falou, não tem problema, eu tenho essa teoria de que a gente aprende o gênero. A gente aprende a se identificar de um gênero ao longo da vida. Vamos fazer o seguinte, vocês trazem todo mês, toda essa semana, os seus 2 filhos gêmeos aqui, e a partir de agora a gente vai transformar o seu filho numa filha. A gente vai fazer com que ele seja agora uma garota. E ele vai ser tratado e ensinado como uma garota. A gente vai fazer experimentos, né, brincadeiras típicas masculinas com um, típicas femininas com a outra, que agora mudou de nome, inclusive, né? Era o caso do... hoje em dia já tem esse nome, ficou muitas décadas, o nome era, não se podia falar, hoje em dia a gente pode falar, que é o caso do Bruce Raymer, tá? E assim, digamos apenas que não deu certo. Tinha muita coisa rolando ali, algumas coisas que beiram o que a gente pode chamar, talvez ultrapassem tranquilamente ali no que a gente pode chamar de pedofilia, tá? Por parte do profissional. A gente teve muitas dessas coisas. E o que acontece? Acabou que no final das contas, o Bruce, que foi o garoto transformado forçadamente em garota sem saber o que tinha acontecido com a genitália dele originalmente, ele não tinha a menor ideia de por que ele estava sendo transformado numa garota enquanto era criança. Ele se rebelou em um determinado momento, não aguentou mais ir para esse cara e começou, e daí ele parou de ser vestido como uma mulher tal, assumiu uma identidade masculina, então ele se rebelou. Ele falou, não, basicamente, daí ele descobriu o que tinha acontecido originalmente, tá? Eu não lembro a ordem das coisas, que idade exatamente, mas eu sei que já foi, acho que mais pela adolescência ali. Foi abandonado e tal, e ele conseguiu se casar, conseguiu ter várias coisas, e basicamente, depois de um tempo ele cometeu suicídio, tá? História trágica. E sim,
foi um experimento que a psicologia fez de pegar um bebê cis e falar, agora você é trans. E ele não aguentou. Até o final, ele tipo, não, eu sou cis. Quando ele aprendeu, ele não tinha essas palavras, obviamente, lá na época, nas coisas e tal, mas, cara, olha o que aconteceu. Ou seja, a gente já tentou, a gente já descobriu que não dá para transformar uma pessoa trans em cis e nem uma pessoa cis em trans. E esse não foi o único caso, cara. Não, é sério, depois pesquise. Eu tô passando por vários detalhes piores. Eu tirei as piores partes, tá? Sério. Então, pensa o que aconteceu com esse garoto. Imagina que é o que pessoas trans passam direto na nossa sociedade, né? De falar, não, você é um garoto, não, você é uma garota, sabe? Isso é o que pessoas trans passam na nossa sociedade com as pessoas tentando é, é, convencer a gente de que a gente não é aquilo, falar que é só uma fase na adolescência, falar que a gente está confuso, fazer um gaslighting, basicamente. Foi o que fizeram com uma pessoa cis naquele momento, né? Então, se você for pesquisar, o psicólogo é John Monet, se escreve Money, se não me engano é John William Money, alguma coisa assim. E o caso, você vai ver com vários nomes, porque tinha um nome... Quando o John Monet, ele publicou... Porque o John Monet, ele publicou isso como artigo científico, cara. Não estou brincando. Enquanto eu ainda estava sendo acompanhado. Era um experimento que estava sendo acompanhado por muita gente. Ele inventou pseudônimos para os dois irmãos. Só que, se eu não me engano, o caso... o nome mesmo do garoto, quando ele era... Antes de decidirem que ele ia virar trans, entre aspas, era Bruce Reimer, R-E-I-M-E-R, tá? Então, assim, cara, é difícil, é difícil. Ou seja, sim, a gente já tentou, não dá pra transformar trans em cis e cis em trans. Tudo que a gente entende é, aparentemente, a pessoa nasce assim. Então, a autoidentificação, ela é muito importante.